Pessoal, vocês enxergam minha tela aí? Sim, professor. Perfeito. Então, eu não consigo ver o chat, tá bom? No decorrer, eu vou parando aí para a gente conversar no chat, mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode se pronunciar, tá bom? Sem problema algum. Vamos lá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre energia nuclear, dando continuidade ao nosso protocolo de matérias, né, de conteúdos que eu disponibilizei. Eu acho que a professora Leonai até apagou por engano, mas depois eu vou lá fazer a correção. Ela mandou mensagem, mas depois eu puxo a orelha dela lá. Bem, vamos falar um pouquinho de radiação, tá? Radiação é uma forma de energia transmitida através do ar ou não, porque quando eu falo ou não, a radiação é transmitida no vácuo, tá ok? Então é um detalhezinho para vocês lá no Enem. A radiação pode ser transmitida através do ar ou através do vácuo, como uma onda eletromagnética ou partícula. A radiação, pessoal, ela tem duas maneiras de propagação. Ou ela é uma onda eletromagnética, vocês vão ver isso com o professor Paulo Vitor, ou ela é partícula, perfeito? Além de existir de forma natural no nosso meio ambiente, a radiação também vem de fontes artificiais, como atividades médicas e industriais. Dentro desse conceito, existe a energia nuclear, que consiste no uso controlado das reações nucleares para que possamos obter uma energia para realizar movimento, calor, geração de eletricidade e um monte de coisas que vocês vão ver aqui no decorrer da nossa aula. Existem dois órgãos no Brasil, tá, que são responsáveis pela fiscalização e pelas vigências das normas relacionados à utilização de radiação e da radiação provinda da energia nuclear. Uma é a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, vocês têm ouvido bastante falar aí na questão do Covid, e a outra, que nós chamamos de Comissão Nacional de Energia Nuclear, e lá em São Paulo eles chamam de CNEM, nós chamamos aqui de CNEM, lá é CNEM. Basicamente, no Brasil são esses dois órgãos. Agora tem um outro órgão que acabou de ser criado pelo governo federal para poder fiscalizar também, mas ele não está valendo ainda. É uma medida provisória que só vai estar valendo a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, pessoal, olha só. Dentro da radiação, ela tem um conceito histórico também. A primeira vez que nós vimos uma imagem provinda da utilização da radiação, tá, foi lá em torno de 1895, com esse camarada aqui, esse cientista, chamado Röntgen. E ele fotografou, tá, a mão esquerda, né, da esposa dele. Essa é a primeira imagem provinda da utilização de algum tipo de radiação, tá ok? Então, se fizer um conceito histórico lá do Enem, esse camarada aqui foi o primeiro cientista a manipular algum tipo de radiação. Que radiação foi essa? Radiação X. E por que X? Porque na física, tudo aquilo que a gente não conhecia, os cientistas chamavam de X. Então, ele conseguiu produzir uma foto, tá, de um osso lá, da mão esquerda da esposa dele, com um anel, mas ele não conseguiu definir o conceito de que tipo de material era aquele que ele estava utilizando ali. Então, por isso que ele se chamou de raio-x e ficou até hoje essa denominação para esse tipo de radiação. E aí, só para nível de conhecimento, eu trouxe para vocês a evolução da radiação X. Desde a primeira foto lá da esposa do cientista Röntgen, depois uma radiografia de mão, onde todo mundo hoje já deve ter feito algum tipo de radiografia, e depois, aqui na última imagem, passando aqui para vocês, uma tomografia computadorizada em 3D. É só para nível de conhecimento, ok, pessoal? Isso não cai no vestibular, não, essa parte final não. Agora, no quesito histórico, aí sim, tá ok? Continuando ainda na questão de se descobrir como trabalhar com radiação, o que era radiação, vem a questão dos isótopos, tá? São elementos que nós podemos mudar lá a massa dele. Vamos ver aqui no decorrer da nossa apresentação também. E quando se pode mudar e limite a radiação, aí nós chamamos isso de radioisótopo, tá ok? Esses três camaradas aqui, tá, foram os pioneiros a trabalhar com radiação. Esse tipo de radiação nuclear, porque ela vem do núcleo
do átomo. E quem foram eles? Foi Henri Becquerel, tá? Nós utilizamos muito essa unidade em medicina nuclear, que é a área da minha especialização. Pierre Curie, ou Pierre Curie, tá? E a sua esposa, que foi a Marie Curie. Tem até um filme dela para ser lançado. Foi a maior cientista de todos os tempos. Foi a única cientista, ou cientista, né, de maneira geral, a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Ela ganhou em física, em química. Em física, ela descobriu o polônio, tá, que foi o primeiro elemento radioativo conhecido, e deu homenagem, ela fez homenagem ao país onde ela nasceu, que é a Polônia. Foi uma cientista fenomenal. Se vocês puderem um dia ler a biografia dela, é uma coisa incrível, uma mulher muito além da época em relação aos cientistas da comunidade científica que tinha na época. Ela foi a responsável, também para nível de curiosidade, na Primeira Guerra Mundial, a criar o primeiro raio-x que ia dentro daqueles automóveis Busca, pequenos tanques, né, para poder fazer a primeira radiografia dos soldados. O histórico. Esse camarada aqui, o Becquerel, ele trabalhava com material radioativo, tá, que ele denominou como rádio, mas não se conhecia o que era material radioativo. Ele sabia que tinha um elemento ali, tá, um elemento físico que emitia radiação, tá, tinha uma emissão de calor, mas ele não sabia que aquilo poderia ser prejudicial ou não. A sua primeira manipulação, ele guardou essa pedrinha de rádio no bolso. 2 semanas depois, ele teve uma ulceração, que é uma ferida, tá? E com uma difícil cicatrização. Qualquer ferida provocada por radiação, é muito difícil cicatrizar. E depois, o Pierre Curie, ele foi o primeiro experimento em radiobiologia. Ele teve uma ulceração no braço também. Infelizmente, ele veio a falecer. Durante um transporte, ele caiu e a carroça passou na cabeça dele, infelizmente. E essa daqui é a Marie Curie, conforme eu já falei para vocês. Ela também trabalhou tanto com radiação e não se sabia que isso poderia ser prejudicial ou não. Ela acabou vendo falecer de leucemia, provocado pela exposição, tá? Ela não conhecia nenhum critério de radioproteção, a exposição a esse tipo de radiação. Então, pessoal, isso daqui só é um conceito histórico para vocês. A física, ela é muito importante vocês entenderem o conceito histórico. Não tem que saber somente a aplicação da matemática. O conhecimento histórico dentro da física, ou filosofal dentro da física, ele é muito importante. E a tendência é que os vestibulares também partam para o histórico de cada disciplina. Dentro da radiação nuclear, isso sim vocês podem encontrar lá no vestibular, tá ok? Existem 3 tipos de radiações nucleares, radiações oriundas do núcleo do átomo. Nós chamamos de alfa, tá? Que é uma partícula pesada, beta, que é uma partícula, mas não tão pesada como o alfa, e gama, que não é partícula, é uma radiação eletromagnética por onda. Então, esses 3 nomezinhos aqui são nomes que vocês podem encontrar no vestibular. Pede-se para poder definir a diferença deles. Então, vocês vão saber, alfa é uma partícula muito pesada, beta é uma partícula não tão pesada comparada a alfa, e gama não é partícula, é uma radiação eletromagnética. E aqui mostra para vocês essa diferença entre a característica da emissão desses tipos de radiação é o que faz ela ter mais ou menos malefício, tá ok? Então, fazendo uma barreira aqui com 4 materiais diferentes, papel, pele, madeira ou chumbo, uma radiação alfa, se eu colocar uma partícula alfa num potinho aqui, colocar um papel do outro lado, essa partícula vai bombardear o papel e ela não consegue ultrapassar. Ué, então qualquer folha de papel já serve para proteger quem está do outro lado, ok? Agora, a radiação beta, são partículas um pouquinho menores, ela consegue passar pelo papel, mas ela vai esbarrar na minha mão. A radiação gama, muito utilizada na medicina, muito utilizada na indústria, a CSN vai fazer o estudo de peças grandes que têm fissuras ou não, muito utilizado na agricultura para poder manter a conservação
de alimentos, principalmente legumes. Ela não tem partícula, ela é eletromagnética. Então ela passa na mão, passa na pele, passa na madeira e vai parar lá dentro do chumbo. O nêutron não, ela não é eletromagnética, ela é praticamente linha reta. Ela é perigosíssima, porque ela passa distante e vai embora. Dessas todas as radiações, e o raio-x também é muito parecido, desculpa, eu pulei o raio-x, é muito parecido com a radiação gama, ela também é eletromagnética. Então, dessas radiações, mas o nêutron é muito difícil nós trabalharmos com ele. Por isso, pessoal, que é muito importante, sabe, conhecer o conceito de cada elemento nuclear. O raio-x, pessoal, ele não é uma radiação nuclear. Isso também pode vir lá no vestibular para vocês, porque ela não é oriunda do núcleo, ela é oriunda da camada eletrônica do átomo. Ela depende de que um fóton bate lá na camada eletrônica, desvie um elétron, gerando um outro fóton com energia. A radiação gama, a radiação beta e a radiação alfa, ela não. Elas são radiações nucleares. Ela é oriunda dentro do núcleo, é derivada dentro do núcleo de um átomo. Conforme eu estava dizendo para vocês, é muito importante conhecermos a radiação. Ué, Saulo, mas pode-se utilizar a radiação? Pode, desde que seja justificável. Eu posso usar toda e qualquer quantidade de radiante numa pessoa, desde que seja justificável. Porque pelo que vocês estão vendo aqui, uma radiação gama e uma radiação X, ela pode atravessar uma mão. E aí, pessoal, atravessando a mão, vocês acham que elas podem fazer mal pra gente? Vamos lá. Vamos bater um papo aí por enquanto. O que vocês acham? Esses dois tipos de radiação pode fazer mal? Pode trazer algum malefício? Sim, com certeza. Acho que Mas pode. perfeito, Tainá e João Vitor que se manifestaram aí. Por que vocês acham que... O que no nosso corpo elas podem alterar? Elas são tão pequenininhas, são muito fininhas. Vocês acham que elas podem alterar alguma coisa no nosso organismo? As nossas células. Perfeito. Mas aí, Tainá, ela é muito pequenininha dentro de uma célula. Ela altera alguma coisa dentro da célula, menorzinha do que comparado a uma célula. Vocês têm ideia o que é? Você ou João Vitor? Ou mais alguém na sala aí? Perfeito, Juan, não é isso? Juan, o grande problema dessas duas radiações que nós estamos mostrando aqui no slide é que pode causar a quebra do DNA. É isso mesmo. Então, quando você chega no hospital e já chega com o Google lá no celular, ó, sinusite, tomografia de face. E aí, doutor, eu quero fazer uma tomografia de face, porque eu vi lá no Google que o melhor exame para tomografia de face, o médico está lá e prescreve para você. Se for justificável, ok. Se não for, você está submetendo o seu organismo a uma radiação desnecessária. E aí, essa radiação X, ou no caso da tomografia, radiação X, ela vai pegar, vai atravessar o seu osso, vai atravessar a sua célula, vai lá dentro do seu DNA e pode quebrar o seu DNA. Quando esse DNA é quebrado, e a célula... Aí eu concordo com você, Tainá. Essa célula vai se reproduzir, ela se reproduz danificada, com uma mutação. A radiação é uma das maiores causas dos cânceres. E aí não é só o câncer de pele que nós trouxemos na última aula, não. É todo e qualquer tipo de câncer. Câncer de tireoide, câncer de mama, câncer de próstata, qualquer órgão nosso exposto à radiação pode se causar uma anomalia celular, levando a algum tipo de câncer. Então, perfeita a colocação de vocês. Ah, então eu não posso fazer raio-x? Não posso? Pode, desde que seja justificável. Perfeito? Vamos voltar aqui. E aí, pessoal, a energia ela está toda envolvida em todas as ações do universo. Toda vez que nós falarmos de radiação, radiação nuclear, no caso agora, que é a radiação dos elétrons lá, vai ser lá em eletromagnetismo com o professor Paulo Vitor. Tá ok? Mas quando nós falamos de radiação nuclear, nós pensamos em uma coisa com muita energia. O maior exemplo é o Sol. O Sol é minuto de uma quantidade de energia nuclear muito grande. As estrelas também. Então, lá na primeira aula, vocês estão conseguindo me ouvir? É porque eu estou com tela cheia. Estamos sim. Perfeito. Então,
Lá na minha primeira aula, eu trouxe as 4 forças fundamentais para vocês. A força eletromagnética, que vocês, conforme eu disse, vão ver com o Paulo Vitor, a força gravitacional, que vocês devem estar vendo com a professora Lenay ou a professora Adriana, tá ok? A força nuclear fraca e a força nuclear forte. A força nuclear vocês vão estar vendo comigo, tá ok? Então vamos lá. O nosso objeto de estudo estará na força, nesse presente momento aqui, estará na força nuclear forte. Vamos entender o porquê, tá? Então, pessoal, por muito tempo, pensou que se o átomo seria a porção da matéria e ela teria uma estrutura compacta, indivisível. Átomo vem do grego de não se dividir, não quebrar, tá ok? Então, atualmente, nós sabemos que o átomo ele é constituído por partículas menores, que nós chamamos de partículas subatômicas, tá? E é muito parecido com o sistema solar, ok? Existe um núcleo onde fica concentrada a massa do átomo, eu já disse para vocês lá, se vocês forem olharem, por exemplo, para o Maracanã, é como se você botasse uma bola lá no meio do Maracanã, aquele ali seria o núcleo, e todo o resto seria a camada eletrônica. Porém, toda a massa dessa estrutura toda estaria naquela bola, naquela esfera maciça lá no centro do campo, fazendo somente uma analogia, tá ok? Então, existe um núcleo onde fica concentrada a massa do átomo, equivalente ao Sol, e minúsculas partículas que giram em seu redor, denominado átomos, correspondente aos planetas. É uma analogia. Os elétrons são partículas de carga negativa e massa muito pequena. Na literatura, vocês podem achar que os elétrons possuem carga negativa e massa desprezível, massa muito pequena. Nunca a massa do elétron é zero, tá ok? É 0,000000000 alguma coisa, mas ele não é zero, tá ok? O átomo então, não é desprovido de massa. O átomo também possui, como no sistema solar, grandes espaços vazios, que pode ser atravessado por partículas menores do que eles. É uma analogia. O núcleo do átomo é constituído de partículas de carga positiva, que nós já discutimos isso, que são os prótons, e de partículas do mesmo tamanho dos prótons, mas esses são ausentes de carga, denominados nêutrons. Então, essa massa é formada por prótons e formada por nêutrons. Prótons têm cargas positivas, nêutrons ausentes de carga. Prótons e nêutrons são mantidos juntos no núcleo e o que faz essa atração entre eles é uma coisa que nós chamamos de força nuclear forte. É um detalhe para se anotar, perfeito? Que isso é uma pergunta de vestibular. O que denomina essa junção, essa atração dentro do núcleo pelos prótons e pelos nêutrons? É a força nuclear forte. A energia que mantém os prótons e os nêutrons juntos, nesse núcleo, é uma energia nuclear. Então, o que é isso? É a energia de ligação entre os nêutrons. Então, essa ligação forte que tem lá dentro para se manter algo que tem carga positiva e algo ausente de carga, tá? É a força nuclear. E essa força nuclear forte, ela provoca uma coisa conhecida como energia nuclear. Pessoal, vocês são a favor ou contra a utilização de energia nuclear? Falem. O que vocês acham? Não ouvi. Vamos lá, vamos tirar a apresentação. Eu penso que traz muitos malefícios, né? Para a região que possui esse tipo de indústria. Perfeito, Ana. Mais alguém é a favor? Alguém é contra? Não tem problema. No decorrer do slide, a gente vai mostrar motivos que trazem ele ser a favor, motivos que trazem ele ser contra. Perfeito? Vocês conseguem ver minha apresentação? Deu uma travada aqui. Pessoal? Sim. Perfeito. Sim. Vamos lá. A energia nuclear. Dentro da energia nuclear tem um conceito também muito discutido nas questões do vestibular, que é uma coisa chamada fissão nuclear. Perdão. O que é a fissão nuclear? Constatada a existência de energia nuclear, resta descobrir como utilizar. Então, nós sabemos que dentro de um átomo, lá dentro do seu núcleo, tem uma quantidade de energia muito grande. O grande problema é como se utilizar essa energia, tá? E como acender essa reação de cadeia dessa energia. Então, a forma imaginada para liberar a energia nuclear baseou-se na possibilidade de partir, dividir o núcleo de um átomo pesado. Isso é, com muitos prótons e nêutrons, em 2 núcleos menores, através do impacto de um nêutron. Então, o que é
a fissão nuclear? É você ter um núcleo, por acaso aqui, nós usamos o urânio, tá? Onde seu número atômico é 92, tá ok? E a sua massa é 235. Então, se o número atômico é 92, nós sabemos que a quantidade de prótons que esse urânio tem é 92 prótons. 235 é o somatório, tá, da quantidade de nêutrons mais a quantidade de prótons aqui. E aí, nós pegamos esse núcleo, né, que é um núcleo, como vocês olham aqui dentro, ó, nêutrons e vários prótons. E bombardeamos ele, tá, com outro tipo de nêutron. Quando nós bombardeamos ele, esse núcleo aqui se dividiu em dois outros elementos, tá ok? E liberou outros nêutrons que, em uma reação em cadeia, irão bombardear outros núcleos de átomos pesados que estarão aqui na frente e liberou uma quantidade de energia muito grande. Por exemplo, aqui 200 MeV. E energia em física é calor. Então, qual é a utilidade da fissão nuclear? Se um átomo pesado, ok? Por exemplo, urânio 92, com um nêutron, pá, bateu aqui. Quando ele bateu aqui, ele vai gerar dois novos elementos, perfeito? Vai liberar novos nêutrons, que em uma reação de cadeia aqui para frente, irá bater em outros átomos pesados, e o principal é liberar uma grande quantidade de energia. E essa quantidade de energia aqui é o que é do nosso interesse. A energia liberada dessa fissão nuclear será uma forma de energia térmica, calor. Como eu disse para vocês, na física, energia, ela provoca calor. A divisão do núcleo de um átomo pesado, por exemplo, do urânio 235, em dois menores, quando atingido por um nêutron, é denominada fissão nuclear. Seria como jogar uma bolinha de vidro, tá, ok? Um nêutron, contra várias outras agrupadas. Você quebra elas, só que vai um grupo para um lado, junto, vai um grupo para o outro, junto, e você libera duas outras bolinhas de nêutron, que irão bater num outro conjunto de bolinha e gerar uma reação em cadeia. Então, como eu falei para vocês, o que é reação de cadeia? Na realidade, em cada reação de fissão nuclear resultam, além de dois núcleos menores, 2 a 3 nêutrons, como consequência da absorção do nêutron que causou a fissão. Torna-se, então, possível que esses nêutrons atinjam outros núcleos de urânio, caso tenham ali na frente, urânio 235, de forma sucessiva, liberando muito calor. Esse processo é denominado reação de fissão nuclear em cadeia, ou simplesmente reação em cadeia. Deu para entender o que é uma fissão nuclear, pessoal? Se tiver dúvida, se manifestem, tá ok? Então, eu trouxe mais um exemplo aqui de forma picada, detalhada para vocês, tá ok? Eu tenho um átomo aqui de urânio 235 que absorve o nêutron. Então, aqui, ó, o nêutron bateu nele. Pá! Ocorrendo a fissão em dois novos átomos. Fragmento da fissão. Então, tá aqui. Formou dois novos átomos. Soltando 3 nêutrons em energia de ligação. Então, tá aqui, ó, os 3 novos nêutrons. E aí, eles vão batendo em outros átomos na frente, pessoal, fazendo uma reação de cadeia. Isso gera uma quantidade de calor muito grande, ok? Qual é o grande problema disso? Como que você controla uma reação de cadeia? Todo mundo aqui já brincou de dominó durante a infância e adolescência, não é isso? Lembra quando a gente estava cansado de jogar dominó e passava a fazer uma outra brincadeira que é aquela de empilhar um do outro? Todo mundo lembra disso. Então, quando você dá um toque num, ele vai correndo, derrubando todo o resto. Isso é uma reação de cadeia. Como que você para... Olha só, suponhamos que você tenha 100 dominós pilhados um do outro. Como que você para isso no meio? A partir do momento que você deu um start ali. É muito difícil, tá ok? Então, a fissão nuclear, ela é muito boa, porque provoca uma quantidade de energia térmica, que pode ser utilizada pelo homem. Sim, mas como parar essa fissão nuclear? Eu vou falar isso daqui a pouco lá. Mas dentro da fissão nuclear, pessoal, o principal interesse nosso é o enriquecimento do urânio. Questão muito também cobrada dentro do vestibular. Então, vamos lá. O urânio 235 é um elemento químico que possui, conforme eu relatei para vocês, 92 prótons e 143 nêutrons. Então, o número atômico dele é 92, tá? E a quantidade de nêutrons dele é 143. Quando eu faço somatório aqui, eu tenho a massa, que é 235. Então, como eu disse, portanto, a sua massa, 92 com 143, 235. Ele pode ser fissionado por nêutrons de qualquer energia cinética,
de forma preferencial os de baixa energia, denominados nêutrons térmicos lentos. Por que os lentos? Porque a gente consegue controlar, é mais fácil. Além do urânio 235, existe na natureza uma maior quantidade de átomos com 92 prótons. Então, eu tenho outros urânios, tá, pessoal, com o mesmo número atômico, porém, com um número de massa diferente. Por que, que o número de massa é diferente? Porque ele tem alguma coisa diferente. Ele tem a mesma quantidade de prótons, o que, que ele tem diferente? Os nêutrons. Então, por exemplo, eu tenho urânio 238, tá? É diferente do 235, porque aqui tem 3 nêutrons a mais. São também átomos de elemento urânio, porque tem 92 prótons, ok? Trata-se do urânio 238, só que tem a possibilidade de sofrer fissão por nêutrons de elevada energia cinéticas. Ele é muito pesado. Então, o que, que o vestibular às vezes cobra para a gente? Essa partezinha aqui final. A abundância de urânio na natureza, sim, a cada 1000 átomos de urânio, 7 são de urânio 235 e 993 são de urânio 238. A quantidade dos demais isótopos é desprezível. Essas duas numeração aqui é o que cobram de vocês. Ah, qual é o radioisótopo do urânio? É o 235. Nós temos o urânio 235 e o urânio 238. Qual que é utilizado por enriquecimento? O 235. Tá ok? Ah, a quantidade dele é menor na natureza? Sim. A quantidade dele é menor na natureza. Aí, pessoal, para ser possível a ocorrência de uma reação de fissão nuclear em cadeia, é necessário haver quantidade suficiente de urânio 235, que é fissionado por nêutrons de quantidade de energia. Para que lá na usina nuclear de Angra, tá? Angra, todo mundo que foi ali, passou indo para Paraty, Trindade, Praia Brava, já passou pela usina de Angra, que tem Angra 1, Angra 2 e agora Angra 3. E aí, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre a ANB, que são as indústrias nucleares do Brasil, que fica aqui em Resende. Elas têm a capacidade de enriquecer esse urânio. Eles fazem aquelas pastilhas de urânio que depois descem lá para Angra para poder lá fazer essa fissão aí. Nos reatores do tipo PWR, que é reator de pressuração de água, é necessário haver a proporção de 32 átomos de urânio 235 para 968 átomos de urânio 238, em cada grupo de 1000 átomos de urânio. Ou seja, a quantidade utilizada de átomo 235 para a fissão nuclear é no percentual de 3,2%. O urânio encontrado na natureza precisa ser tratado de forma industrial, com o objetivo de elevar sua proporção ou concentração de urânio 135 para urânio 238, então de 0,7 para 3,2. Para isso, deve ser primeiramente purificado e convertido em gás. Por isso que existe a ANB aqui no Brasil, e próxima aqui a Angra, porque é próxima aqui da região, desculpa, não é nem tão perto de Angra, porque é em Resende. Se o grau de enriquecimento for muito alto, pessoal, acima de 90%, isto é, se houver quase só urânio 235, pode ocorrer uma reação de cadeia muito rápida, de difícil controle, mesmo para uma quantidade relativamente pequena de urânio, passando a se constituir uma explosão, que é a bomba atômica. E aí a pergunta que fica, como que nós podemos fazer o controle da reação nuclear de cadeia? Uma bomba atômica, pessoal, é muito difícil, por isso que tem aquela explosão devastadora, igual nós tivemos em Hiroshima e Nagasaki, e alguns outros lugares que tiveram teste. A descoberta, a grande fonte de energia no núcleo dos átomos e a forma de aproveitá-las, restava saber qual forma que nós faríamos para poder frear essa cadeia de fissão nuclear. A forma de controlar a reação de cadeia consiste na eliminação do agente causador da fissão, que é barrar o nêutron. Tá? Como que eu paro essa cadeia de dominó que eu estou derrubando? Eu tenho que correr e meter a mão no meio aqui, para não deixar que a energia cinética, que está uma derrubando a outra aqui, chegue até no final e derrube todos os meus dominós. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter alguma barreira que eu não deixe o dominó passar de um lado para o outro. No caso da fissão nuclear, é que eu não deixe um nêutron sair do átomo quando for bombardeado e bombardeie outro átomo. Então, não havendo nêutrons disponíveis, não vai ter essa reação aqui. Alguns elementos têm a propriedade de serem bons absorvedores de nêutrons, que é o boro e o cândio. Tá? Guardem essa palavra aqui, boro, porque também se cobra no vestibular. Qual é o elemento químico que absorve nêutrons nas barreiras de fissão nuclear? Boro, tá ok? Isso devido a esses elementos ainda comportarem mais nêutrons nos seus núcleos, permitindo assim a criação de isótopos.
Então, como eu disse para vocês, lá nas usinas nucleares, nos reatores nucleares, pessoal, o que eu faço para parar? Aqui embaixo, aqui, onde eu estou passando, vocês conseguem ver o meu cursor? Sim. Sim. Aqui ocorre a reação de fissão nuclear. Para que eu possa parar ela, quando eu estou vendo que a temperatura está atingindo, tudo isso tem um controle de qualidade. Quando eu quero parar ela, essa fissão, eu baixo essas barreiras aqui de boro. E aí o que vai acontecer? O nêutron bombardeado de um átomo, ele não vai passar para o outro. Então, não vai ter mais fissão nuclear. Ok? Então, ocorre a fissão nuclear de um átomo para o outro, que vai bombardear esse nêutron, ele bate lá dentro, quebra-se esse átomo, libera mais 2 nêutrons, 3 nêutrons, e assim vai tendo a reação de cadeia. Quando eu quero parar, eu uso placas metálicas, perfeito, que vão entrar entre essa fissão que está ocorrendo e paralisar a transmissão do nêutron, conforme o dominó. Eu vou meter a mão no dominó e não vou deixar que o dominó derrube o resto. Ok? Vamos lá, pessoal. E aí, por que a energia nuclear ela é tão importante para a gente na geração de energia elétrica? Tá? Quando nós aqui em Volta Redonda usamos uma parte da energia nuclear provinda, tá, da usina de Angra. E às vezes nós sabemos, mas Vassalo, mas a minha televisão, meu computador está ligado na energia nuclear? Não. Nós estamos ligados à energia elétrica produzidas pelas usinas nucleares. Então, um reator nuclear, para gerar energia elétrica, é, na verdade, uma central térmica, onde a fonte de calor é o urânio 1235. Uma vez, em vez de combustível ou carvão. Portanto, ela é uma central térmica nuclear. Nós temos central térmica no Brasil provida de combustível, tá? Petróleo, gás, e nós temos central térmica provida de carvão. E temos central térmica provida de energia nuclear. Então, o que acontece? Nós temos um reator nuclear, onde vai ocorrer essa reação de fissão nuclear. E qual que é o importante dela? Essa reação ela vai gerar calor. Tá? Então, esse calor, ele vai ferver essa água aqui, ó, que está sendo puxada lá do rio ou do mar, condensada em uma água purificada, não é água com cloreto de sódio, que é sal, porque senão vai corroer toda essa parte metálica aqui. É água limpa, sem nenhum elemento de sal mineral, tá ok? É uma água destilada, perfeito? E aí, essa água destilada aqui vai passar pela essa turbina, para esse local aqui, onde vai ter uma grande quantidade de calor provinda do reator nuclear. Esse calor vai fazer a água ferver e esse vapor ele vai girar a turbina aqui. Como a turbina gira, ela vai formar dentro de um gerador a nossa tal famosa energia elétrica. Tá ok, pessoal? Então, qual é a função da energia nuclear dentro de uma usina? Produzir calor. Através de quê? Da sua turbina, tá? do seu reator nuclear, perdão, que vai aquecer a água, provocando vapor, formando vapor. Esse vapor vai fazer a turbina girar e vai provocar o gerador nuclear, provocando a produção de energia elétrica. Não tão diferente de uma usina nuclear, de uma usina elétrica, hidroelétrica, ou de energia eólica. O que vale, pessoal, que produz eletricidade ali, é o giro, tá? É o giro da turbina. Então, esse mecanismo final é igual para todo mundo, ok? O Brasil, ele só possui 3 reatores nucleares na usina de Angra, tá? Que é o nosso litoral do Rio de Janeiro. Mas, atualmente, no mundo inteiro, tem em torno de 438 reatores nucleares em operação. 14, que corresponde a 14% de toda a energia elétrica mundial. Os Estados Unidos possuem em torno de 104 reatores, a França 59 e o Japão 55, tá ok? Qual é a grande vantagem, pessoal, de utilizar uma central térmica de energia? É a enorme quantidade de energia gerada com pouco material utilizado, no caso ali é o urânio. Então, para vocês terem uma ideia, em cada 10 gramas de urânio enriquecido, gera a mesma quantidade de energia que 700 quilos de óleo ou de 1.200 quilos de carvão. Então, a quantidade de material físico necessário para gerar uma quantidade de energia em uma usina nuclear, uma pastilha, ela é muito menor do que os outros materiais utilizados no Brasil.
nas usinas térmicas. Mas aí, pessoal, lá no vestibular vocês vão encontrar uma outra palavrinha que é a fusão nuclear e o processo de produção de energia no Sol. Onde que nós encontramos a fusão nuclear aqui? Em março de 1938, esse cientista alemão que é Hans Albert Becher, tá? Ele desenvolveu a teoria de como a fusão nuclear podia produzir a energia que faz as estrelas brilharem. Essa teoria foi publicada num artigo que chamava A Produção da Energia nas Estrelas. E ele ganhou um prêmio Nobel em 1967. Pode ver que o cara viveu 99 anos, né? Ele tomou os melhores dados das reações nucleares existentes e mostrou em detalhe como 4 prótons poderiam ser unidos e transformados em um núcleo de hélio, liberando energia. O processo da fusão nuclear, pessoal, ele é o contrário, tá, da fissão nuclear. Ele faz a junção de átomos diferentes, tá? Então, por exemplo, o deutério ou o trítio, tá, ok? Eles se juntam e formam um outro elemento chamado hélio, o gás hélio, por exemplo. E nessa formação aqui ele libera um nêutron e uma grande quantidade de energia. Por isso que em volta do Sol, a grande quantidade de gás que existente lá é o gás hélio. Então, existem os 2 tipos de reações nucleares. A fissão nuclear, que nós utilizamos muito dentro do nosso planeta na questão das usinas nucleares, e a questão da fusão nuclear, que é uma metodologia que é aplicada no Sol para a formação da energia do calor do Sol. Existe a diferença entre as duas. Uma, você quebra o átomo, e a outra, você une 2 átomos diferentes. O processo de fusão nuclear dá origem ao funcionamento também das bombas de hidrogênio, as bombas atômicas mais destrutivas que existem. Okay? Da fusão decorre também a produção de energia nuclear. As bombas de hidrogênio já testadas pelos Estados Unidos e pela antiga União Soviética, hoje a Rússia, pessoal, elas são altamente destrutíveis, muito maior do que a produção de energia do que é usada no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então, eu já expliquei para vocês a metodologia da fusão nuclear. E aí, pessoal, lidar com a energia nuclear, ela tem um monte de normas e um monte de restrições. Eu trago para vocês aqui o acidente nuclear mais conhecido, que é o acidente de Chernobyl. Quem gosta de Netflix tem até uma série. Eu não tive oportunidade, eu acho que está na Netflix, né? Em algum lugar assim, mas nesses aplicativos de série aí. Mas me falaram que ela é bem interessante. Eu não consegui assistir ainda, mas quem puder. O acidente nuclear de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que fazia parte da antiga União Soviética, antes dela se separar através da quebra do Muro de Berlim. É considerado, Muro de Berlim não, Muro de Berlim depois, desculpa. E aí depois teve toda a liberação, a separação da antiga União Soviética, perdão. É considerado o pior acidente nuclear da nossa história de energia nuclear, que produziu uma nuvem de radioatividade que atingiu a União Soviética, a Europa Oriental, a Escandinava e o Reino Unido, com a liberação de 400 vezes mais contaminação que a bomba que foi lançada em Hiroshima. Grandes áreas, principalmente da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, foram muito contaminadas, resultando na evacuação. Essas áreas da cidade de Chernobyl estão até hoje fechadas ainda, porque existe a exposição de radiação. O que houve lá, pessoal? O reator nuclear de Chernobyl tinha grafite no núcleo e não possuía contenção de aço. A barreira de radioproteção era muito pouca. Não se conhecia ainda, não tinha as normas hoje que obriga a ter aço concreto, aço concreto, aço concreto, para poder se proteger dessa energia em reação em cadeia que é muito grande. O reator estava parando, né, para manutenção periódica anual. Estava sendo feito vários testes, né, da parte elétrica com o reator e ele estava quase parando e funcionando em baixa potência. Se ele tivesse funcionando em grande potência, a destruição seria muito maior ainda. Então, para que isso fosse possível, era preciso desligar o sistema automático de segurança. Caso contrário, o reator poderia parar automaticamente durante os testes, o que eles não desejavam. Os reatores desse tipo não podem permanecer muito tempo com potência baixa, porque pode representar grandes riscos também. Ainda assim, a operação continuou dessa forma. Os operadores da sala de controle do reator, que não eram treinados segundo as normas internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica, tá, não obedeceram os cuidados mínimos, e assim acabaram perdendo o controle da operação.
a temperatura aumentou de forma rápida e a água que circulava nos tubos foi totalmente e rapidamente transformada em vapor, de forma explosiva. Houve, portanto, uma explosão de vapor que arrebentou os tubos, os elementos combustíveis e os blocos de grafite. A explosão foi tão violenta que deslocou a tampa de concreto e destruiu o teto do prédio, que não foi previsto para aguentar tal impacto, deixando o reator aberto para o meio ambiente. Esse, pessoal, foi o maior acidente nuclear já se registrado no mundo. Houve outros, tá? Teve na América Central, teve acidente no Japão, nessa última tsunami que teve lá. No Brasil também teve o acidente de Goiânia. Tá? Então, quais são os principais problemas do uso, da utilização da energia nuclear? A manipulação do material radioativo, você tem que ter um conhecimento, tá? Que nós chamamos que é o princípio de Alara, tá? Que é conhecer qual é o tipo de material radioativo, que distância que eu posso ter dele, quais são os princípios para que eu possa me proteger dele. Um outro problema é a possibilidade de desvio clandestino de material nuclear. Os Estados Unidos ele vive rastreando se não há desvio de material nuclear da Rússia para o Irã, da Rússia para o Afeganistão, tá ok? E o problema também é na questão do armazenamento dos rejeitos radioativos das usinas, aonde se guardar esse material final da fissão nuclear. Se guardar no fundo do mar, se enterrar, porque existe uma coisa, pessoal, chamada de decaimento radioativo. O que é o decaimento radioativo? É a meia-vida, tá? É o tempo para que o material desintegre metade da sua energia. E aí tem vários elementos, por exemplo, o tecnésio, a meia-vida é 6 horas. O iodo 131, a meia-vida, se não me engano, são 7 dias. O oxigênio, a meia-vida é 2 minutos. O urânio, ela demora milhares de anos. Então, aonde guardar esse elemento radioativo? Para vocês, algumas informações sobre o uso da energia nuclear do mundo. A energia nuclear é responsável por 16% de toda a demanda de eletricidade do mundo. Os Estados Unidos da América lidera a produção de energia nuclear e em países como França, Suécia, Finlândia e Bélgica, 50% da energia elétrica consumida provém das usinas nucleares. O Brasil, pessoal, nós temos as energias hidrelétricas, o nosso relevo permite isso. Mas quando você pega a Bélgica, que é pequenininha, a França, que é quase uma planície, o Japão, que é uma ilha pequenininha, como que eles vão produzir energia elétrica? Então, a energia nuclear, ela é a melhor maneira de ser utilizada nesses países aí. No Brasil, está funcionando ainda a usina nuclear de Angra 2, sendo que a produção de energia elétrica é pequena quantidade. Não dá para poder abastecer nem toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, se tem um projeto de ativar a Angra 3, botar as 3 em funcionamento, mas não tem projeto no Brasil se construir ainda outra usina nuclear. Como eu disse para vocês, no âmbito governamental, está em discussão a construção da usina nuclear 3, na verdade já está em construção, falta implementar ainda o seu reator nuclear. Os efeitos da radiação do seres vivos, pessoal. Existe basicamente 2 efeitos, tá? O nível somático, tá? Que é o que nós chamamos de efeito determinístico, mas a palavra que cai para vocês no vestibular é o nível somático. Usa a expressão máxima é a morte, é aquele que você é exposto à radiação e te causa tal sequela que você vem a óbito. Vamos pegar novamente o exemplo lá da bomba de Hiroshima. Aquela energia, aquele calor provocado pela fissão lá nuclear provocou a morte de milhares de pessoas. Tá? A exposição à radiação também provocou a morte de milhares de pessoas. Esse é o nível somático. Precisa-se de uma grande quantidade de energia nuclear. O nível genético, esse é o responsável pelas mutações nos nossos cromossomos, no DNA. Esse também é muito perigoso, mas ele não precisa de uma grande quantidade de ração. Basta uma pequena quantidade. E a exposição de um DNA, para que esse DNA seja quebrado, mudado a sua composição biológica e genética dele, para se provocar alterações no nosso corpo. Então, o que a radiação causa no nosso corpo? 2 níveis. Somático é aquele que é o efeito determinístico, que pode levar à morte. O nível genético é aquele efeito estocástico, aquele que vai acontecer lá na frente. Eu fui no hospital, fiz tomografia hoje, fiz amanhã, fiz depois de amanhã, aí depois eu fiz um exame de uma cintilografia. Ressonância nuclear não tem radiação nuclear, é radiação não ionizante, tá, pessoal? É diferente dessa que nós estamos tratando aqui.
E aí ele voltou, fez um raio-x, e essa exposição somada diversas vezes pode provocar uma alteração genética que vai causar um câncer futuramente. Por isso que é o efeito estocástico, de vai estocando no decorrer do tempo. Essa é uma tabela para vocês, não precisam decorar, é só um nível de conhecimento, depende da taxa de exposição. Então, até 250 milisievert, ele provoca lesões cutâneas, total da pele. Esse aqui é uma lesão para, por exemplo, quem faz cateterismo, angioplastia, e fica com o braço lá muito exposto, tá? De 250 a 100 milisievert, doença, radiação, anemia por lesões, alterações dos glóbulos brancos. Isso aqui é quem trabalha, por exemplo, na medicina nuclear, com iodoterapia. Isso aqui é um tipo de trabalho que eu faço na minha vida profissional. Eu trabalho com isso aqui, entendeu? A taxa de 1 a 4 Siever, esse aqui é uma doença letal, podendo provocar lesões na medula óssea, lesões no cérebro, lesões cardiovasculares. E de 5 a 30 Siever são os danos no sistema nervoso, morte no máximo a 3 dias. Pessoal, vou descompartilhar a tela aqui, antes de voltar nessa tela final aqui. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Perfeito. Tá. Então, a nossa aula vai se encerrar aqui e eu vou passar um trabalho para vocês aqui agora, tá ok? Prazo de 1 semana para vocês entregarem. Combinado? Esse trabalho, vou voltar aqui e apresentar a tela. Vamos lá. De novo. Olha só. Qual a atividade que eu quero de vocês aqui? Eu falei sobre Chernobyl. Eu quero que vocês leiam sobre o acidente de Goiânia, tá? E façam uma apreciação crítica, perfeito? Pode ser uma lauda, então uma folha só já é o suficiente para mim, tá bom? Eu quero que mande para o meu e-mail, não precisa nem postar lá no Classroom, pode mandar para o meu e-mail, o prazo é semana que vem, tá? Eu quero que vocês citem a fonte no final para mim. Ah, professor, eu pesquisei lá no site da UOL. Perfeito, sem problema algum, tá? Ah, eu pesquisei nesse site aqui. Ok. E que faça uma conclusão subjetiva. O que vocês entenderam como produto final desse acidente de Goiânia aqui perante o que eu falei para vocês aqui na aula. E dessa vez eu não vou passar exercício para vocês. Eu vou passar uma atividade, tá? Comunique aos colegas que perderam. Daqui a pouco eu vou postar lá no site, vou postar no grupo do WhatsApp. Mas façam, pessoal, porque acidente de Goiânia sempre cai no vestibular. Lendo, entendendo o acidente de Goiânia, vocês vão entender todos os outros acidentes. É aquilo que o professor Lael falou na primeira aula. Vocês não precisam estudar 100% da matéria. Estudem 20%, mas estudem bem feito. Perfeito? Tá joia, professor. Essa do de Goiânia foi do Césio. Tainá, você pode repetir? Essa acidente de Goiânia foi o Césio. Foi isso mesmo. Foi aquela família, eu não tenho, eu vou relatar para vocês, que foi lá no lixão, achou uma cápsula de radioterapia, abriu essa cápsula de radioterapia e daí para lá se espalhou por toda a cidade ali. O grande problema, Tainá, dessa contaminação é o seguinte, como vai se pensar numa contaminação? Quando vai se pensar numa contaminação? Essa é uma pergunta muito importante. Vou pegar o Saulo. O Saulo tem fonte radioativa da clínica que ele trabalha. Eu tenho fonte chamada bário, eu tenho fonte de césio, que você relatou, e eu tenho a fonte de cobalto. Aí o Saulo amanhã surta, tá? Vai lá no shopping, pega essa fonte e sai espalhando para todo mundo lá. Tudo bem que a fonte que eu tenho, a taxa de radiação é bem pequenininha, nem se compara que é de Goiânia não, tá bom? Que eu tenho não. O local onde eu trabalho tem. Eu não posso trazer essa fonte para dentro de casa de jeito nenhum. Mas não se compara com essa fonte de Goiânia, que a fonte de Goiânia é muito maior. Mas se eu pego essa fonte e trago lá para dentro do shopping e coloco lá na praça de alimentação, um monte de gente vai se contaminar. Vai passar mal, e vão chegar lá no São João Batista, no Hospital da Unimed. Será que os médicos ali vão pensar que poderia ser uma contaminação por radiação? Olha só como é tão complexo essa coisa. Uma coisa é lá no acidente de Chernobyl, que foi aquela coisa grande. Agora, quando que você vai pensar, parar para pensar que tem um acidente radioativo? É difícil. Por acaso,
lá tinha um físico que detectou. Mas aí agora é com vocês. Perfeito? Combinado? Aí, combinado, professor. Interromper a gravação. Boa noite para vocês. Tá ok? Bom descanso e boa semana aí. Obrigada, professor, igualmente. Boa noite.